A humanidade hoje ela está doente, né? Sim. Devido a esse aceleramento global, essa geração que a gente chama de geração Z, geração Y, geração do ano 2000 para cá, que é tudo rápido demais, acelerada. Então tem que haver um controle emocional, tem que haver um controle de todas as coisas. E principalmente, o que eu trabalhando há 17 anos nessa área, eu comecei a entender que a maioria das pessoas estão passando por que estão passando com problemas emocionais, né? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico e chegar até o desejo de morte. Grande parte dessas pessoas estão relacionadas com a paternidade biológica, que é uma das coisas que a gente vai falar muito hoje. A paternidade biológica é o início e o fim de todas as coisas. Tê-la ou não tê-la fará toda a diferença em nossa história. É impossível encontrar o caminho da maturidade pessoal sem a influência da figura de um pai e de uma mãe. São os pais que moldam nosso caráter, são os pais que moldam a nossa vida espiritual, são os pais que apontam nosso destino profético, são os pais que nos ensinam o caminho que deveremos andar. O que mais acontece? A terceirização da paternidade. Então, deixando na responsabilidade da igreja e deixando na responsabilidade da creche e da escola aquilo que os pais precisam entregar. E o diabo, né? Estou dentro do tema central desse livro aqui. E o diabo, esse livro foi prefaciado pelo Josué Gonçalves, um dos maiores terapeutas do Brasil. E o diabo ele não quer só matar seu filho agora. Ele não quer, vou enterrar ele e destruir. O diabo ele quer paralisar o seu filho. O diabo está de olho no seu filho porque é mais fácil matar uma semente do que matar uma árvore. Então ele vai jogar um dardo lá na infância, para na fase adulta, 30 anos depois, o menino que era para ser alguém potencialmente profético na obra, no reino, e também profissionalmente, financeiramente, familiarmente, o diabo lá na infância vai jogar um dardo, porque o pai está distante, a mãe está distante. Então o diabo vai fazer de tudo para desfigurar uma identidade que foi gerada por Deus no seu filho e uma identidade que você ajudou a formar durante essa primeira infância. Então, se você não estiver próximo e perto do seu filho, a serpente, que é o diabo, ele aproxima, ele vai desfigurar. E lá no futuro, na fase onde nós temos as nossas decisões devem ser tomadas. Qual que são decisões são essas? O que eu vou ser profissionalmente? Qual a faculdade que eu vou fazer? Se eu quero casar e ter quantos filhos? É nessa fase das escolhas que serão abalados por aquilo que eu fui lá no passado. Eu sou o resultado do passado. Por isso que é importante dizer para você que é pai e que é mãe como está o seu relacionamento com seus filhos no decorrer dos anos. Vocês estão mais perto ou vocês estão mais longe? Já começou forte, hein? Já começou. Aperta o cinto aí que vai ter muita emoção por aqui, né? Eu já estou emocionada, porque só nessa primeira fala sua já mexeu comigo. Porque eu sou fruto disso. Eu sou não vou dizer uma vítima, mas eu passei por tudo isso, né? Tinha um chamado, é claro que todos nós temos um chamado, um propósito, fomos criados para um propósito, e durante a minha infância, os meus pais não foram pais tão presentes. Minha mãe trabalhava muito, meu pai tinha bar, mexia com jogo, era viciado em jogo, em bebida, então era muito envolvido lá fora e dentro eu ficava muito à mercê. Então, eu ficava um dia na minha avó, um dia na minha tia, um dia com alguém que a minha mãe conseguia para ficar comigo. E durante essas idas e vindas, eu fui abusada sexualmente dentro da casa dos meus avós. Isso que eu ia falar, porque a ausência paterna vai causar o abuso, que é uma das principais causas que leva as pessoas a tentarem suicídio lá no futuro. Pais ausentes, abusadores presentes. Então, os abusadores estão de olho nos filhos. E os pais que deixam essa vulnerabilidade acontece muito. Exatamente. Então, assim, eu não tive desejos de morte. Eu não tive esse pensamento. Porque Deus sempre cuidou muito bem de mim. Porém, eu fui para o lado também do alcoolismo. Né? Fui para o lado dos vícios também, né? Então, uma disfuncionalidade uma pelo abuso. Disfunção pelo abuso para tentar tirar aquele sentimento ruim de lembrança. E o abuso não aconteceu só na infância. Depois, na fase da adolescência, onde o pai tem que estar mais de olho, principalmente na filha mulher, eu fiquei muito vulnerável, muito exposta. Então, eu tinha muita liberdade para ir e vir onde eu quisesse, voltar a hora que eu quisesse. Então, eu fiquei na casa das minhas amigas. E na casa de uma das amigas na adolescência fui vítima de outro abuso pelo tio da minha amiga. E depois, na fase adulta, me envolvi com um homem para tentar suprir essa carência, essa paternidade, essa presença, esse protetor. A parte do protetor, eu me envolvi com um homem muito perigoso.
né? E que foi um abusador também. E eu tive, do fruto de vários abusos, eu tive um filho que é o meu filho mais novo. E eu, na tentativa de fugir daquele padrão, eu repeti os mesmos padrões dos meus pais, principalmente do meu pai, né? Eu terceirizei a educação dos meus filhos na infância, porque como eu me envolvi com uma pessoa errada, eu tive que pagar caro para alguém educar os meus filhos, a escola, a babá, os tios, os parentes, e foi propagando esse mesmo ciclo. Eu fui uma mãe ausente, o pai dos meus filhos nem se fala e também não foi um bom exemplo, e até hoje eu pago um preço muito alto por isso, pastor. E isso que o senhor falou é de suma importância. O senhor vê que hoje é comum, principalmente na fase da adolescência, esses desejos, por causa dessa falta de paternidade e também do excesso da exposição às redes sociais? Vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho no que você falou, que é muito importante, já que nós já começamos do final para o começo, porque essas perguntas seriam no final, mas nós estamos aqui na direção do Espírito Santo. Ó, esse livro que eu estou segurando aqui, você pode adquirir ele depois pelo meu Instagram. Vamos lá. O que a Débora falou aqui é o que eu falo no meu livro em um dos capítulos. A psicologia, ela vai dizer que nós temos a tendência de repetir o comportamento dos nossos pais em nossos filhos. E isso é inconscientemente, Débora. Não é consciente. O nosso cérebro, a neurociência vai dizer que o nosso cérebro ele age 85% inconsciente e 15% consciente. Então, a nossa tendência é sempre repetir o que é pior. O que é pior. Então, a Débora teve uma falta de paternidade aqui e ela repetiu nos filhos dela. Ela repetiu isso inconscientemente, até porque o corpo e a mente dela está cauterizada com um passado que foi destruído pela falta da paternidade. Então, às vezes, a insegurança de falar, será que eu vou dar conta de cuidar? Então, eu vou entregar para outra. E terceirizou a paternidade. Aí é onde entra o evangelho. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus tem um novo direcionamento. O que muita gente chama de maldição hereditária, que eu não concordo, né? Teologicamente isso não é bíblico, mas eu aceito, dizendo para você, né, que você quer dar essa nomenclatura. É maldição hereditária? Não, é uma repetição de comportamento, precisa ser quebrado. E isso é muito real. Exemplo, se na sua família durante gerações teve divórcio, a probabilidade de você ter um divórcio é grande. Se na sua família por gerações teve alcoolismo, a probabilidade é grande de você ser um alcoólatra. É repetição de comportamento. E o diabo ele vai usar isso, ele vai tentar trazer isso na mesa. O que é necessário fazer? Você criar uma estabilidade espiritual. E, gente, deixa eu falar uma coisa que precisa ser falado. Você precisa procurar ajuda. A maioria das pessoas que sofrem abusos, a maioria das pessoas que passam por depressão, ansiedade, desejo de morte, eles não procuram ajuda, eles escondem. Aonde procurar ajuda? Primeiro, você está inserido em uma comunidade cristã, a igreja. Então, nosso nicho aqui é principalmente para evangélicos, né? E alguém que está numa comunidade. Procura o seu pastor. Geralmente as igrejas, né, têm uma estrutura hoje, sempre tem um psicólogo, e lá dentro da igreja o psicólogo, o terapeuta, o psicanalista, ele vai te ajudar.